Mediante lei, foi criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes e conclamado por Diogo Antônio Feijó que fosse feito o mesmo nas províncias do país. Em 15 de dezembro de 1831, Tobias de Aguiar manda criar o Corpo de Guarda Municipal Permanente da província de São Paulo. A província crescia em larga escala. Fatalmente, os delitos e crimes de toda a ordem também aumentavam. Ademais, os envios das tropas paulistas às campanhas de guerra tornou em pouco tempo o efetivo policial insuficiente para atender o serviço público de segurança. Assim, foram vários os momentos em que o governo optou pela criação ou extinção de forças auxiliares. Em 1891, a força policial é dividida em 4 corpos militares de polícia, além de uma companhia de cavalaria, um corpo de urbanos e um corpo de bombeiros. Nesse contexto, inicia-se a criação dos batalhões históricos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Unidades centenárias, que têm sua base fundamentada na linha evolutiva da história da nossa nação. Tiveram participação decisiva em importantes operações militares de São Paulo e do Brasil. Lembramos os nossos aguerridos combatentes, voluntários que elevaram o nome dos nossos ilustres batalhões ao nível épico do amor e heroísmo. Com a criação dos 1º e 2º Corpos Militares de Polícia em 1891, nasceu o 1º Batalhão de Choque e o 2 de Ouro. Estrategicamente organizados, ao longo dos anos tiveram outras denominações, até chegarem à sua atual configuração. Hoje, o 1º Batalhão de Choque atua em todo o estado de São Paulo e o 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em parte da zona leste da capital. Figura na história da rota o episódio da Operação Militar no Vale do Ribeira, quando o sacrifício do então Tenente Alberto Mendes Júnior em prol de seus subordinados comoveu a tropa e os cidadãos paulistas. A narrativa do 2º Batalhão conta sua participação na Revolução Federalista de 1893, quando seu vitorioso desfecho em batalha lhe rendeu a alcunha de 2 de Ouro. Reorganizada a força em 1896, sua composição se deu pela Brigada Policial, a Guarda Cívica do Interior e a Guarda Cívica da capital. A segurança da importante região do Porto de Santos e toda a Baixada Santista passa a ser de responsabilidade do 1º Corpo da Guarda Cívica, nosso atual 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Seu primeiro aquartelamento foi no quartel Tabatinguera e, quando necessário, era deslocado para a Baixada.
O decreto número 439, de 20 de março de 1897, regulamentava a Guarda Cívica do Interior e deu origem ao 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior da cidade de Taubaté, a chamada Rebelião da Alcatraz Brasileira, um levante do presídio da Ilha Anchieta no ano de 1952, teve fundamental participação do 5º Batalhão, à época denominado 5º Batalhão de Caçadores, para o restabelecimento da ordem e a captura dos fugitivos. Em 1901, a demanda dos serviços de segurança do interior do estado resultou na criação dos 3º e 4º Batalhões de Infantaria. Dadas outras reconfigurações ao longo dos anos, atualmente o 3º Batalhão de Infantaria é o nosso 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Campinas. E o 4º Batalhão é o embrião do célebre 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com seu quartel na cidade de Bauru. No ano de 1926, as tropas de ambos os batalhões se destacaram para o combate contra a Coluna Prestes, atuando em várias missões e combates no norte do Brasil. A Força Pública de São Paulo foi pioneira no Brasil ao promover a profissionalização de sua tropa, quando em 1906 contratou a Missão Francesa de Instrução Militar. São frutos da Missão Francesa a criação de escolas de formação de polícia militar, escola de educação física, o policiamento com bicicletas e muitas outras inovações. O nobre 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, nascido em 1913, foi criado sob o nome de 2º Corpo de Guarda Cívica. Atualmente é o responsável pelo policiamento no município de Sorocaba. Para auxiliar a Força Pública, em 1926, foi criada a Guarda Civil do Estado. E em pouco tempo, a Polícia Paulista já era o 2º maior corpo armado da América Latina. Muito ainda houve de contribuição para a nação pela força de nossos valorosos policiais. Em 1931, foi criado o 8º Batalhão de Caçadores. Nosso atual 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior, situado em Ribeirão Preto. Sua primeira sede foi o edifício da Imigração, na capital paulista. Logo após completar um ano de existência, o valoroso batalhão já participou dos acontecimentos revolucionários de 1932. São Paulo, 1932, população 6 milhões de habitantes. O levante armado começou precipitado pela revolta popular após a morte dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo em 23 de maio daquele mesmo ano, durante um protesto contra o governo federal. A quinta vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, também foi baleada naquele dia, mas morreu meses depois. Na capital de São Paulo e em diversas cidades do interior, a mobilização foi total, com a adesão da população que voluntariamente colaborou sem medir esforços. No dia 8 de julho, a Força Pública entra em rigorosa prontidão e na madrugada de 9 de julho de 1932 é deflagrada a Revolução Constitucionalista. As unidades operacionais da Força embarcaram em trens para guarnecer os 5 setores de luta: Sul, Norte, Leste, Litoral e Mato Grosso, fronteiriças com o Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os batalhões de caçadores paulistas tiveram seus quadros preenchidos, se avolumaram pelas tropas voluntárias e se dirigiram para os postos de batalha, se estabelecendo em postos estratégicos nos setores do estado. Após quase 3 meses de intensos combates nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição do Exército Constitucionalista. Sacrifícios foram feitos, sangue foi derramado, vidas foram perdidas, mas nada foi em vão. A vitória diante de toda a abnegação paulista
foi o resgate da luta pela lei maior, ocorrendo a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. Grande parte de nossos heróis foi eternizada no Mausoléu Obelisco de 1932, no bairro do Ibirapuera. 9 de julho, a data magna do estado de São Paulo. Nasceram heróis e mártires. Nasceu um novo horizonte para São Paulo. Nasceu uma nova era para o Brasil.